menos de um minuto de One Piece pra você não ter que perder tempo vendo mais de um episódio. Bom, o negócio começa com um pirata rindo, prestes a morrer, falando que tem o tesouro dele escondido, quem quiser tem que ir lá pegar. Aí aparece um pirata ruivo que tá um bar dando risada com os amigos. Aí aparece um garoto, come a fruta do pirata, ele vira um garoto de borracha. Aí o pirata fala, caralho. Depois o garoto cai na água e um peixe come o braço do ruivo e o garoto fala, caralho. O ruivo dá um chapéu pro garoto, o garoto cresce e ele soca o peixe que comeu o braço do ruivo. Depois ele soca um marinheiro e conhece o idiota que segura a espada pela boca. Aí ele soca um palhaço e conhece uma ruiva. Aí ele soca um mordomo e conhece um narigudo. Aí ele soca um cara com roupa de espinho e conhece um cozinheiro fumante. Depois ele soca a boca de um rei e conhece uma rena. Ele soca o estômago do Homem-Areia e conhece uma gostosa misteriosa. Depois ele dá uma sequência de tapa no Homem-Onça e conhece um robô. Ele soca um gordo e conhece um esqueleto. Ele soca muita gente e conhece um Homem-Baleia. Aí o irmão dele morre, ele chora e ele lembra que conheceu muita gente, fica de boa. Toca um Flamengo e uma galera aí, aí vai pra terra do samurai, soca um dragão e por enquanto é isso. Falou. Aí o barco morre. Essa história começa há 5.000 anos atrás, em Fireworld, um planeta que futuramente seria conhecido como Lua. Aqui vivem várias raças. Alguns são semelhantes com minks, e outros são humanos com asas nas costas. Também há os autômatas, que são pequenos robôs que têm inteligência própria. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesse planeta, mas os recursos acabaram. O solo ficou completamente infértil, então esse planeta foi completamente abandonado e muitos escolheram descer para o planeta verde. Essas civilizações antigas se organizavam em uma cidade chamada Birka, e eles desceram para o outro planeta e nomearam uma das Ilhas do Céu de Birka, o mesmo nome da cidade que eles abandonaram. Esses humanos com asas nas costas se dividiram entre as Ilhas do Céu, e no Mar Branco, que é o mar que fica acima das nuvens, eles se dividiram entre Skypias, Xandias e Birkians, e alguns deles desceram para o Mar Azul. E o planeta Terra não era desabitado. Eles encontraram os seus habitantes, e ali, há 5.000 anos atrás, já existia uma ilha que se chamava Ohara. Ohara, nessa época, há 5.000 anos atrás, plantou uma árvore que se tornaria uma das maiores árvores do mundo, a Árvore do Conhecimento. 1.000 anos depois, há cerca de 4.000 anos atrás, o reino de Alabasta foi fundado, e no centro desse reino foi construído o enorme castelo de Alubarna. E os habitantes da Lua, que tinham descido para a Terra, construíram a cidade de Xandora, a Cidade de Ouro. E assim a civilização se organizou e muitos anos se passaram. Há aproximadamente 1.000 anos atrás, Zunisha, uma criatura lendária e gigantesca, cometeu um crime terrível e foi condenado a vagar por aí. Zunisha é um elefante gigante com as pernas muito maiores do que o seu próprio corpo. Ele foi condenado a vagar eternamente carregando em suas costas a ilha de Zou, onde vivem os Minks. Nessa mesma época, há 1.000 anos atrás, aconteceu uma guerra entre a tribo dos braços longos e a tribo das pernas longas. E ainda nessa época, as 3 armas lendárias são construídas. 3 armas com poderes de destruição em massa, que seriam conhecidas por serem fortes o suficiente para acabar com o mundo. Então, 100 misteriosos anos se passaram. Há cerca de 900 anos atrás, 20 reinos se reuniram. A ideia era se unificarem e formarem uma aliança mundial. Essa aliança seria conhecida como o Governo Mundial. Mas contra eles ficou o Reino Perdido. Inicialmente, Alabasta faria parte desse grupo, mas eles acabaram decidindo não participar. E quem foi totalmente contra a ideia foi exatamente o Reino Perdido. Por ter ficado contra a ideia da aliança, o Reino Antigo foi completamente apagado, sendo destruído e apagado da história. Esses 19 reinos fundaram o Governo Mundial. E Alabasta decidiu não participar dessa união. Cada um dos 19 líderes se tornaram nobres mundiais. Cada uma das suas famílias seria considerada um verdadeiro deus. E assim, eles se auto-intitularam Dragões Celestiais ou Tenryubitos, pessoas que teriam o poder para fazer qualquer coisa nesse mundo. Então a raça Lunari é expulsa e praticamente eliminada da face da Terra. Eles moravam no topo da Red Line, e os Tenryubitos tomaram o topo das montanhas para eles, se tornando os novos donos desse mundo. E esse lugar, abrigado pelos nobres mundiais, se chama Marigeuse. O castelo principal se chama Pangea. E ficou decidido que aqui seria realizado de tempos em tempos o Reverie, um encontro dos líderes mundiais aliados ao governo mundial para decidirem o destino do mundo. De alguma forma, a organização do governo mundial conseguiu apagar da história da humanidade
todos os acontecimentos do século que ficou conhecido como o Século Perdido. Na sequência, no país de Wano, um samurai chamado Ryuma corta um dragão com a sua espada, e a sua katana se chama Shusui. O país de Wano era conhecido pela sua fabricação milenar do kairoseki, o metal do mar, e a sua fabricação gera uma fumaça rica em pirobruína. Esse material é basicamente a fumaça do kairoseki, e quando o metal é derretido, a sua fumaça sobe aos céus e nunca mais desce. Essa fumaça se organiza nos céus e forma o Mar Branco, ou seja, o mar e as nuvens das Ilhas dos Céus são feitas da fumaça de kairoseki. Mas o país de Wano não foi o único responsável pela fabricação do Mar Branco. Os vulcões naturalmente expelem fumaça rica em pirobruína. E então, a formação do Mar Branco é algo muito mais antigo do que se pode imaginar. Nas Ilhas do Céu, eles conseguem construir usando nuvens dependendo da dureza da nuvem. E a nuvem é mais dura ou mais mole dependendo da sua quantidade de pirobruína. Nessa época, pós-século perdido, finalmente são escritos os poneglyphs em Wano. Eles contam a localização das armas ancestrais e partes da história do mundo que se perdeu. Em algum momento, ainda no país de Wano, uma mulher chamada Toki come uma Akuma no Mi chamada Toki Toki no Mi e começa a viajar no tempo, de 20 em 20 anos, saltando para o futuro. Já na Ilha dos Homens Peixe, Joy Boy promete levar todos os habitantes dessa ilha marítima para a superfície, usando um barco gigantesco chamado Noah. Mas por algum motivo, Joy Boy não conseguiu realizar a sua promessa, e isso também ficou registrado em um poneglyph. Então, mais 100 anos se passam. Agora, 700 anos atrás, se inicia a construção de uma misteriosa ponte, que ninguém sabe o seu objetivo. Ela está no meio do oceano e não está próxima de nenhuma ilha. O seu nome é Ponte Tequila Wolf. Alguns anos depois, Noland, o aventureiro, sai para mais uma das suas jornadas. E no meio da sua aventura, ele encontra uma ilha em formato de caveira. E em um dos olhos dessa caveira havia a Cidade de Ouro construída pelo povo que veio da Lua. Ao ver aquela cidade de ouro, Noland ficou maravilhado e decidiu retornar e contar para o rei da sua própria ilha que havia uma grande quantidade de ouro ali. O rei rapidamente parte em direção ao local. Porém, enquanto eles estavam indo para a ilha, uma explosão marítima leva a parte de cima da caveira para os céus e ela é lançada acima de uma ilha chamada Skypiea, se tornando parte de Skypiea e sendo nomeada de Jardim de Cima. E assim, a Cidade de Ouro foi lançada aos céus. Quando Noland, o seu rei e os seus homens chegam até lá, só ficou a parte de baixo da caveira na ilha, e a sua mandíbula ficou semelhante a dois dragões se enfrentando. Quando eles não conseguiram encontrar a Cidade de Ouro, Noland foi dado como ele deveria ter afundado no mar. Alguma coisa tinha que ter acontecido, e assim ele foi dado como um mentiroso. Alguns anos depois, Dory e Brog vão até Little Garden, e ao pararem nessa ilha, eles começam a competir para ver quem conseguiu a maior caça. E essa competição geraria um combate de vários e vários anos. O governo mundial decidiu criar uma força para combater tudo que fosse contra eles e para cobrar o tributo celestial das pessoas, e também para gerar proteção a qualquer um que ameaçasse os seus. Essa força se chamaria Marinha, e ela seria organizada. Pela primeira vez, o Luffy arrumou seu chapéu de palha em cima da sua cabeça e disse que ele seria o rei dos piratas. Assim começou a batalha mais intensa de toda a história. Enquanto isso, Onigashima estava voando nos céus. O Kaido colocou nuvens à volta da ilha e fez ela voar na direção da capital das flores. A intenção é que a ilha caísse em cima da capital das flores, eliminando a maioria das pessoas que estavam festejando e detonando os explosivos que ficavam na parte de baixo da caveira. Assim, o Wano deixaria de se chamar Wano e se tornaria a nova Onigashima. Onigashima também pode significar a terra dos Onis. Como o Kaido e a sua filha são da raça dos Onis, faz todo o sentido. O Zoro, apesar de ter causado um enorme dano no Kaido, acabou caindo e ficou por muito tempo muito ferido. Outro acontecimento importante foi a luta do Queen versus o Sandy, já que o Queen estava enfrentando o Chopper, só que essa luta não sairia bem. Além disso, o Queen distribuiu a sua praga e criou vários Onis de gelo que duraram vários e vários episódios. O Chopper conseguiu sintetizar a cura, mas isso custou grande parte do seu tempo. Além de que na batalha ele se tornou o Chopper bebê idoso e ficou um bom tempo nessa forma. O Sandy acabou despertando seus genes Germa e ficou muito mais forte, despertando as chamas do fogo azul, que são muito mais quentes, além de criar um corpo com uma alta resistência e durabilidade quase inacreditáveis.
O Zoro recebeu uma injeção e com ela ele esqueceu temporariamente das suas dores. Isso foi o suficiente para enfrentar o King e vencer um Lunari, um membro de uma raça misteriosa extremamente poderoso com uma recompensa de mais de 1 bilhão. O Luffy e o Kaido trocaram vários tipos de golpes, e por mais que o Luffy tentasse, ele não conseguia fazer o Kaido nem sequer ao menos levar a luta a sério, até chegar um momento que o Kaido decidiu beber saquê e ficar bêbado, levando a luta cada vez menos a sério. Apesar de tudo, o Kaido dizia estar se divertindo. Por algum motivo, o Shanks estava lá perto acompanhando tudo, e tudo mudou quando o Shanks decidiu soltar o seu poderoso Haki do Rei, fazendo com que todos os inimigos se afastassem. Então, muito em breve, chegaria o momento de partirem de Wano. Esse foi o resumo completo de One Piece, desde o início dos tempos até o ano. A partir de agora começam os acontecimentos do arco de Egghead, mas nós vamos ver eles em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de apoiar o canal de alguma forma. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, faça alguma coisa. E conheça esse outro canal aqui, o Caminho Otaku, que é outro canal meu que eu só falo de One Piece. Lá não tem resumos, tá? E se você veio até aqui, conheça os outros resumos que eu tenho aqui do canal. Eu tenho